Olá, meu nome é Vanderlan Barbosa do Nascimento, eu sou aluno da UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Irei apresentar a reoferta do TCC 3 com o tema Aspectos de Análise da Avaliação Linguística no Livro Didático de Língua Portuguesa, sobre a orientação da professora Vera Márcia Lopes dos Santos. Objetivo geral: analisar as diferenças existentes nas variações linguísticas do livro didático de língua portuguesa no ensino fundamental 2. Objetivos específicos: abordar os conceitos de língua, gramática, normativa, variação linguística. Em seguida, refletir acerca de como os professores direcionam o ensino das variações linguísticas e, por fim, analisar como as variações linguísticas são demonstradas para os alunos e o espaço que a mesma ocupa no conteúdo disponibilizado. Em seguida, a minha justificativa: a importância que as variações linguísticas se tornam peça-chave para a formação do indivíduo, pois dentro deste processo de ensino-aprendizagem deve-se respeitar que este já atue dentro da sociedade e sempre traz consigo a leitura do mundo, que nem sempre condiz com a realidade trazida pelo professor. Ou seja, o aluno ele traz para dentro da sala de aula uma bagagem vinda dos seus ambientes, dos seus locais que ele habita, tanto no uso da fala e posteriormente como no uso da escrita, e ao chegar à escola ele depara com os conteúdos disponibilizados pelo sistema de ensino e mostrado pela professora. Quanto isto ele toma um choque, e para o aluno e para o professor ele precisa considerar aquilo que o aluno traz para dentro da sala de aula e fazer os seus arranjos, ou seja, lapidar aquele aluno para engajar ele dentro do texto escolar, porque o contexto que o aluno traz de suas casas, de seus lares, ele não condiz com a realidade da escola, mas o professor ele não pode ignorar totalmente isso. O professor precisa aperfeiçoar esses conhecimentos para que possa inserir esse aluno no processo de ensino e aprendizagem. Em seguida, eu apresento a minha hipótese. É preciso que os educadores reconheçam a importância das variações linguísticas em sala de aula para encontrarmos possíveis soluções da analisação dos problemas apresentados acerca das variações linguísticas. O professor ele precisa reconhecer principalmente as variações linguísticas trazidas pelos alunos. Os alunos, dentro dos seus locais de habitat, eles têm os seus modos de falar, eles têm seus modos de expressar, e quando ele chega na escola, ele usa de qualquer forma, de qualquer jeito, mas é preciso que o professor ele esteja ali atento, reconheça e classifique esses tipos de variações para que possam ser trabalhados dentro da escola. Procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e análise do livro didático. No primeiro momento foi feita a pesquisa bibliográfica com o objetivo de coletar dados e informações acerca do assunto, o conteúdo disponibilizado, e foram pesquisados alguns autores. Em seguida, a pesquisa de campo. Essa pesquisa foi feita no ano 2018 no Instituto Ministro Paulo Renato de Souza, situado nessa cidade, onde tive o privilégio de fazer essa pesquisa no meu período de estágio. E, por fim, a pesquisa de análise do livro didático. Estrutura do artigo: introdução, língua, gramática e variação linguística em sala de aula, variação linguística no livro didático e considerações finais.
Língua, gramática e variação aborda os conceitos básicos da língua, da gramática e da variação linguísticas. São fundamentos teóricos que abordam a área da língua e principalmente da linguística. Em seguida, variação linguística em sala de aula. Tem como título a variação linguística em sala de aula, onde ocorre a reflexão acerca de como os professores direcionam o ensino de língua e de gramática de variação. E por fim, a variação linguística no livro didático, analisando como as variações são demonstradas para os alunos no livro didático. E por fim, eu apresento a minha pesquisa. Língua e gramática. Toda língua, herança e da gramática tornou-se em mudanças que hoje faz parte da língua, causando grandes modificações, o que hoje é denominado variações linguísticas. As variações linguísticas, elas ocorreram através dos tempos, não é um fato novo, desde o processo de colonização do Brasil. Nós somos colonizados por diversos povos, e essas modificações na língua, que se tornou variação linguística, elas ocorreram através dos tempos, não foram coisas que ocorreram de um instante para outro, elas foram ocorrendo processualmente através de várias heranças, o que hoje denominamos variação linguística em todo o país. Referencial teórico, irei apresentar alguns autores, Goski e Coelho, página 74, onde eles abordam assim nossa gramática atual, a herança de uma tradição clássica antiga greco-romana, cuja norma se baseia numa concepção de língua homogênea, dita como um padrão abstrato, que existe independente do indivíduo que a fala. Ou seja, a gramática é uma tradição clássica greco-romana que ela surgiu há vários tempos, e a língua, antes da existência da gramática, já surgia a língua. Então, como fator abstrato, a gramática ela já existiu, a língua existiu antes da gramática, segundo os autores. E em seguida, a variação linguística em sala de aula. A escola é responsável em definir as regras utilizadas na língua para viabilizar caminhos entre a língua escrita e a língua falada. O aluno, como parte integrante do conhecimento, ele precisa receber por parte da escola orientações que possam identificar as diferenças entre a língua falada e a língua escrita. O aluno, como parte integrante do sistema de ensino, quando ele chega na escola, o uso da fala às vezes não condiz com a escrita. O aluno ele fala de uma forma e escreve de outra, mas é preciso que haja um aperfeiçoamento por parte do professor. O professor é o grande responsável em fazer essa interligação e trazer as regras gramaticais para o contexto escolar e para o contexto do aluno. Às vezes o aluno ele fala de uma forma e escreve de outra, mas a escola, usando as suas regras, as suas habilidades gramaticais dentro da gramática normativa, o professor ele pode sim fazer com que o aluno se aperfeiçoe dentro desse contexto ensino e aprendizagem. Variação linguística no livro didático. Sabemos que as presenças constantes do preconceito linguístico com a apresentação da variação popular do livro didático são apresentados muitas das vezes como inadequado ao analisar essas variações linguísticas, buscando encaixar no contexto do aluno. Com muitos livros didáticos vêm apresentando de forma descontextualizada, mostrando de maneiras prontas como se deve
falar bem ou falar mal. Sabendo que essa presença constante do preconceito, a presença do preconceito linguístico dentro da sala de aula, ela vai ocorrer muitas das vezes quando o aluno fala de uma forma, outro fala de uma forma e não se encaixa no contexto de outros alunos e acontece o preconceito escolar. Principalmente quando o aluno fala de uma forma e escreve de outra. E ao analisar essas variações linguísticas, o professor ele precisa encaixar dentro do contexto escolar tanto o uso da fala como o uso da escrita. Metodologia. A pesquisa foi baseada em coleta de dados ocorrido no Instituto de Educação Ministro Paulo Renato de Souza, situado na Avenida Joaquim Sampaio Neto, no bairro Aimoré. A pesquisa foi qualitativa para os resultados que foram alcançados através de conceitos e ideias. Análise didática. Nós iremos analisar o livro, aí está o livro que foi analisado. Os autores William Cereja e Teresa Couchard abordam os conceitos da variação linguística, como destaque a leitura e a oralidade. Em seguida, nós temos aí na página 37 algumas situações que ocorreram, o preconceito linguístico, bicicleta, crochete e caderneta. Dentre esses personagens está uma fala, que dentro dessa fala ocorreu um preconceito linguístico, que às vezes falar certo ou falar errado, muitas das vezes, para muitos serve de uma situação desconfortável. Nós temos ali na imagem o papagaio. O papagaio, no preconceito linguístico, quando alguém fala que outros entendem que é errado, e começa aí que ocorre o preconceito linguístico. Na página 44, nós temos aí uma situação de variação situacional. Suponhamos que um jovem advogado em um tribunal de júri diga o seguinte a respeito de uma testemunha que acabou de ser ouvido pelo jurado. Nós temos aí uma variação situacional. A variação situacional ela vai ocorrer de acordo com a situação que houve o problema ou que houve a situação. Nesse contexto, nós temos aí um advogado trazendo informação para os júris numa linguagem formal, que é uma variação situacional. A variação situacional ela vai ocorrer de acordo com o acontecimento, de acordo com o problema, o decorrer do problema que foi abordado. Em seguida, na página 42, nós temos aí um outro tipo de variação situacional. Veja aí que ocorreu que tem pessoas usando uma língua informal, mas num período, um momento situacional. Temos ali possivelmente a imagem do advogado, mas eles estão ali perante uma lanchonete. Na lanchonete não se faz necessário usar uma língua formal, não, estão livres para usar o tipo de língua que se achar mais adequado. E nessa situação, o que foi mais adequado aí foi uma língua informal. Referencial teórico. Segundo o PCN, 97, na página 26,
A questão não é falar certo ou falar errado, mas saber qual a forma de utilizar a fala, considerando as características do contexto de comunicação, ou seja, sabe adequar a fala às diferentes situações de comunicação do cotidiano. Falar certo ou falar errado, ela vai se encaixar de acordo com a situação, de acordo com o momento, de acordo com o período e que está sendo abordado um determinado assunto. Essas questões de comunicação, elas podem ser abordadas de acordo com a situação que está sendo exposto. Considerações finais. Esse trabalho buscou verificar como é relevante o estudo das variações linguísticas, apresentada tanto na abordagem do livro didático, quanto na existência da variação linguística, presente na sociedade e principalmente na sala de aula. Através dessa pesquisa foram percebidas as diferentes formas de linguagem presente em cada comunidade e seus diferentes modos de falar. Nas considerações finais nós trouxemos aí alguns modos de falar e como cada língua, cada linguagem, cada modo de falar é apresentado em cada comunidade. As comunidades, elas são diferentes, elas são distintas e em muitas situações, no contexto do dia a dia, cada uma tem suas particularidades. Aí nós temos o referencial teórico, os quais foram baseados a nossa pesquisa, e o nosso muito obrigado.